Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A presidência comunica que as atas das sessões anteriores estão aprovadas. Informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Orador inscrito, deputado Tiago Morastoni. Tem a palavra na forma do regimento por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com o coração pesado, mas com a determinação inabalável de quem busca soluções que ocupa a tribuna hoje. No dia 5 de abril de 2023, Santa Catarina viveu uma das suas páginas mais trágicas. Na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, 4 crianças inocentes, com idades de 4 a 7 anos, tiveram suas vidas brutalmente interrompidas. 4 crianças que jamais deveriam estar associadas a uma tragédia. 4 famílias que jamais serão as mesmas. 4 futuros brilhantes que foram apagados em um ato de violência incompreensível. Um criminoso pulou o muro da creche e em poucos minutos cometeu um ato de barbárie que deixou ainda mais 5 crianças feridas e uma comunidade inteira em choque. Professores desesperados trancaram bebês nos banheiros para protegê-los. Pais correram para a escola tomados pelo pânico. Essa não foi a primeira e nem a única tragédia em ambiente escolar no nosso estado e no nosso país. Desde 2011, mais de 10 escolas brasileiras foram alvo de ataques semelhantes. E a pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando permitiremos que nossas crianças estejam vulneráveis em um ambiente que deveria ser de aprendizado, crescimento e segurança? Não estamos falando apenas de crimes bárbaros, como ocorrido em Blumenau, mas também e, sobretudo, da violência cotidiana que assombra o dia a dia das nossas escolas públicas e privadas. Ameaças, agressões físicas e psicológicas, presença de armas, furtos, roubos e tráfico de drogas. Essa rotina de insegurança corrói o ambiente escolar, compromete o processo de ensino-aprendizagem e cria terreno fértil para tragédias ainda maiores. Nobres colegas, não podemos aceitar que a próxima notícia trágica venha de outra escola catarinense. Não podemos pecar pela inação. É nosso dever, como representantes do povo, buscar soluções efetivas para proteger nossas crianças e adolescentes. Foi com esse espírito que, em 26 de abril de 2023, apenas 3 semanas após a tragédia de Blumenau, o governador Jorginho Melo sancionou a Lei 18.643, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas unidades da rede pública estadual de ensino. Esta lei, de autoria do deputado Jair Mioto, representa um passo importante, mas ainda insuficiente diante da magnitude do desafio que enfrentamos. A referida lei determina que as unidades da rede pública estadual de ensino devam contar com câmeras de videomonitoramento, instaladas na entrada do estabelecimento e em pátios de convivência comum, com recursos de gravação e armazenamento de imagens por um período mínimo de 60 dias. É um começo, mas precisamos ir além. O que proponho hoje, caros colegas, é a ampliação e o aperfeiçoamento desse sistema, com a implementação de tecnologia de reconhecimento facial por inteligência artificial. Essa tecnologia não é mais ficção científica, mas uma realidade acessível e eficaz que pode transformar completamente nossa capacidade de prevenir e responder ameaças. Imaginem um sistema que não apenas registra imagens, mas é capaz de identificar comportamentos suspeitos, detectar a presença de pessoas não autorizadas e alertar imediatamente as autoridades competentes.
Um sistema que pode reconhecer um ex-aluno com histórico de ameaças ou um indivíduo desconhecido que tenta invadir o perímetro escolar. Um sistema que pode, literalmente, prevenir problemas e salvar vidas. A tecnologia de reconhecimento facial por inteligência artificial já é utilizada com sucesso em diversos contextos de segurança pública ao redor do mundo. Em escolas de países como Estados Unidos, China e Israel, essa tecnologia tem demonstrado resultados impressionantes na prevenção de incidentes e na rápida resposta a emergências. Mas, naturalmente, surge a questão: como financiar um projeto dessa magnitude em um momento de tantas demandas por recursos públicos? É aqui que entra a segunda parte da minha proposta. A contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, conhecida como COSIP, foi instituída pelo artigo 149-A da Constituição Federal e regulamentada em diversos municípios catarinenses. No entanto, a Emenda Constitucional número 93 de 2016, posteriormente estendida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, autoriza a desvinculação de até 30% das receitas dos estados e municípios relativa a impostos e taxas. Com base nesse dispositivo, diversos municípios catarinenses já editaram decretos autorizando a desvinculação de 30% da receita proveniente da COSIP. Cito como exemplo o Decreto 13.155 de 2024 de Itajaí, o Decreto 57 de 2024 de Paulo Lopes, o Decreto 3.351 de 2024 de Jaraguá do Sul e o Decreto número 10.410 de 2024 de São Miguel do Oeste. O que proponho, portanto, é a utilização desses 30% de arrecadação da COSIP para financiar a implementação e manutenção do sistema com reconhecimento facial por inteligência nas escolas catarinenses. Trata-se de uma solução financeiramente viável e juridicamente fundamentada, que não exige a criação de novos tributos, nem o aumento da carga tributária já existente. Senhoras e senhores deputados, quando falamos em iluminação pública, falamos em segurança. Uma cidade bem iluminada é uma cidade mais segura. Ao destinar parte dos recursos da COSIP para o monitoramento escolar, estamos estendendo esse conceito de segurança para dentro das escolas, protegendo o nosso bem mais precioso, nossas crianças. Além disso, em 17 de maio de 2023, o governador Jorginho Melo assinou o Decreto 143, que regulamenta a Lei Complementar 826, instituindo o programa Escola Mais Segura. Nossa proposta se alinha perfeitamente a esse programa, oferecendo uma fonte de financiamento sustentável para sua plena implementação. Nobres colegas, não podemos trazer de volta aquelas crianças e nem podemos apagar a dor das famílias de Blumenau, mas podemos e devemos honrar a memória dessas crianças, transformando a nossa indignação em ação concreta. A tecnologia existe, o arcabouço jurídico existe, os recursos existem. O que precisamos agora é de vontade política para implementar uma solução que pode fazer a diferença entre a vida e a morte nas nossas escolas. Conclamo o governador do estado de Santa Catarina e todos os prefeitos e prefeitas catarinenses a se unirem nessa causa. Não é uma questão partidária, mas uma questão humanitária. É sobre proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. É sobre garantir que nenhuma outra família catarinense tenha que passar pelo que as famílias de Blumenau passaram. Muito obrigado pela atenção. Uma parte, vereador. Uma parte. Deputado Mário, por favor. Deputado Tiago, em primeiro lugar, senhor presidente e demais colegas, eu gostaria de parabenizá-lo pela construção da sua proposta. O senhor apresenta o problema e já traz uma sugestão de solução, que, aliás, está sendo muito bem empregue em São Paulo, no caso das câmeras de reconhecimento facial, onde já foram prendidos quase mil marginais que estavam soltos pelas ruas,
simplesmente com a utilização das câmeras de reconhecimento facial. Principalmente fugitivos de outros estados que partem para a capital do maior estado, ou pelo menos do estado economicamente mais ativo do nosso país. E reconheço também, inclusive, trouxemos na Comissão de Educação e Cultura desta Casa, no ano passado, uma empresa que apresentava um monitoramento com câmeras regulares, normais, comuns, e que um programa aplicativo as transformava em câmeras de reconhecimento facial, ou seja, barateando muito o trabalho proposto brilhantemente pelo senhor no início da sua explanação. Eu gostaria de cumprimentá-lo e estou ao seu lado em qualquer iniciativa nesse campo. Muito obrigado, deputado Mário. Realmente, a tecnologia ela é a maior aliada para a segurança pública e para a nossa vida cotidiana. O Estado de São Paulo e alguns municípios de São Paulo têm sido referência nesse assunto. Eu quero citar, inclusive, deputado Mário, o município de São José dos Campos, administrado à época pelo prefeito Felício Ramute, hoje vice-governador do Estado de São Paulo, que criou um sistema impressionante de monitoramento da cidade e de uso da tecnologia embarcada em softwares, que é o que Vossa Excelência fala, a um ponto de você não ter que ter as 1.000, 2.000, 5.000 câmeras da cidade com a tecnologia, mas por software você programa a tecnologia para ficar numa rua que tem um evento específico, numa praça que está tendo algum problema, é direcionada. E isso tudo faz e fez no município de São José dos Campos, não que a criminalidade deixe de existir. O marginal não deixa de existir porque tem tecnologia, mas ele migra. Ele vai procurar um local onde é mais fácil o cometimento de crime. Então, se nós fizermos isso e protegermos, além das escolas, os perímetros escolares, sem dúvida nenhuma nós faremos com que esse tipo de bandido fuja desses espaços e deixe em paz a vida do professor, do aluno e, acima de tudo, traga tranquilidade aos pais e mães catarinenses. Obrigado pela sua manifestação e um excelente dia de trabalho a todos. Não há mais oradores inscritos em breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. Não há nenhum orador inscrito no horário dos partidos políticos. Aliás, o deputado Fabiano da Luz tem a palavra no horário do bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. Tem a palavra, deputado, por até 7 minutos. Bom dia, senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Eu estive fazendo uma visita ao Porto de Itajaí e pude comprovar a movimentação que está no Porto desde esse ano, quando o governo federal assumiu o Porto de Itajaí. E também pude comprovar no que se tornou o Porto de Itajaí no mandato passado do Bolsonaro. O Bolsonaro fez pelo Porto de Itajaí a mesma coisa que ele fez por Santa Catarina. Nada, não fez nada. Deixou o porto morrer, fechar, virar um porto fantasma. Não renovou o contrato com a empresa e a tristeza tomou conta do Porto de Itajaí. O porto foi federalizado, o presidente Lula assumiu o compromisso, renovou o contrato com as empresas e o porto voltou a operar. Somente nesses 4 primeiros meses do ano, o porto movimentou 64 milhões de reais. Gerou emprego, gerou renda, gerou economia, inclusive para a Prefeitura de Itajaí, que voltou a ter recolhimento de ISS de toda a movimentação do porto. Desses 64 milhões de faturamento do porto, dá para se ter uma noção de quanto de ISS só a Prefeitura de Itajaí recebeu. Ou seja, o porto voltou a estar vivo, funcionando, competitivo com os demais portos. Agora, na semana que vem,
o porto vai receber o maior carregamento de veículos do mundo. Navio da BYD, construído especialmente para transporte de veículos, fará sua primeira viagem, e a viagem será para o Brasil e será para o porto de Itajaí. 7.500 veículos serão descarregados na próxima semana deste navio da BYD aqui em Itajaí. Isso é vida para o porto. Mas o presidente Lula deve vir agora nos próximos dias para Santa Catarina, vai ao porto de Itajaí e vai trazer mais 600 milhões de investimentos do governo federal no porto de Itajaí para tornar ele um dos principais pontos de escoamento e recebimento de mercadorias do Brasil. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui, para o governo de Santa Catarina se espertar, acordar e entender que o mundo está acontecendo, está girando. Com o período do porto de Itajaí fechado, o escoamento da produção, principalmente do oeste catarinense, ela se deu pelo porto de Paranaguá, no Paraná. O nosso faturamento de Santa Catarina foi somado ao Paraná e não a Santa Catarina. O que aconteceu? Os olhos brilharam dos investidores, dos empresários e do governo do Paraná. E na ferrovia que eles estão construindo de Cascavel a Paranaguá, eles querem agora fazer um braço de Cascavel a oeste de Santa Catarina. E a gente sabe que a ferrovia barateia o transporte. Eles querem continuar puxando toda essa geração da produção do oeste catarinense via Porto de Paranaguá por ferrovias. Por quê? Porque Santa Catarina não tem uma ferrovia que corta o nosso estado, que leva a nossa produção até os portos catarinenses. Então, o que hoje voltou a ser o orgulho de todos os catarinenses, o porto de Itajaí vivo, funcionando, gerando lucro, renda, economia, empregos e tudo mais, vai sofrer agora um grande adversário no futuro, que é o Paraná de olho na nossa produção do oeste de Santa Catarina. E o governo do estado está fazendo o quê? Está assistindo? Está se mexendo? Está discutindo? Ou vamos deixar que realmente o Paraná volte a absorver toda a nossa riqueza, toda a nossa produção e leve para o porto do Paranaguá e não mais fortaleça os portos de Santa Catarina? Então, ao mesmo tempo que é uma grande e uma ótima notícia ver que o porto voltou a funcionar, federalizado, está tendo injeção de dinheiro, de recursos, está se tornando tão competitivo quanto o Porto de Santos, mas, por outro lado, o governo de Santa Catarina tem que acordar para a vida, olhar para a sua economia e entender que o nosso estado precisa de uma logística compatível com os demais estados, que o nosso produto precisa ser competitivo com o mundo lá fora e que, para isso, tem que fazer as coisas, os projetos, os investimentos acontecerem também em Santa Catarina. E a ferrovia é fundamental para isso. Se Santa Catarina não se espertar, o Paraná já acordou. Obrigado, presidente. Não há mais oradores inscritos no horário dos partidos políticos, não há matérias a deliberar na ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para as 19 horas da noite de hoje, em comemoração ao curso de graduação em administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Está encerrada a presente sessão.